Saudações, nesse vídeo falaremos sobre abscesso muscular, em específico o abscesso do músculo psoas. O abscesso do músculo psoas, ele pode começar como uma inflamação no músculo que é chamada psoite. Posteriormente ele pode evoluir com necrose dentro do músculo e formar o abscesso, que é uma coleção de pus. E ele vai acompanhando o músculo psoas, às vezes ele desce até para a raiz da coxa. Ele pode ser secundário, geralmente a pielonefrite, né? Você tem uma infecção renal, formação de abscesso dentro do parênquima renal. Esse abscesso pode sair do parênquima renal, perfurar, né, a superfície do rim e contaminar os tecidos que estão ao redor do rim. E o músculo psoas fica muito próximo do rim, então ele pode ser contaminado pela infecção renal e formar aí uma psoite e posteriormente um abscesso do psoas. Ele também pode acontecer secundária a doenças do cólon, por exemplo, diverticulite. O paciente pode ter uma diverticulite, pode perfurar esse divertículo e sabemos que parte do cólon é retroperitoneal e principalmente no sigmoide, ele pode estar muito próximo ali do psoas. O seco também pode estar muito próximo do psoas e pode contaminar o músculo psoas, formar uma psoite e posteriormente um abscesso do psoas. Mas muitas vezes não se identifica a causa do abscesso de psoas e aí fica como sendo um abscesso primário do músculo psoas. Provavelmente o paciente fez uma bacteremia, isto é, as bactérias de alguma forma entraram na corrente sanguínea e foram distribuídas aí pelo corpo todo e se alojaram no músculo psoas. Ali elas reproduziram, se desenvolveram e formou-se o abscesso, ok? É importante fazermos essa tomografia com contraste, porque aí vai delimitar a cápsula do abscesso. A cápsula do abscesso é uma cápsula de tecido fibroso e contém muitos vasos, então ela realça. E é importante fazer o diagnóstico diferencial do abscesso com hematoma do músculo psoas, que é relativamente frequente em pacientes hemofílicos, e também com sarcomas, que podem acometer o retroperitônio e podem acometer o músculo psoas. Então, quando você encontra uma massa no músculo psoas, essas três hipóteses são as principais: psoite com ou sem abscesso, hematoma ou sarcoma ou algum outro tumor do músculo psoas, ok? Então, neste vídeo era isso. A seguir veremos aí um caso de abscesso de músculo psoas. Saudações a todos, neste vídeo mostrarei um caso de abscesso no músculo psoas. Temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen, cortes no plano axial, janela de partes moles com contraste venoso e contraste oral. E você observa, primeiramente aqui no rim direito, nós temos um cálculo renal à direita. Agora vamos ver o músculo psoas. Compare o psoas do lado direito com o psoas do lado esquerdo. Veja que a direita está aumentado de volume e apresenta coleções líquidas e podensas dentro dele, sempre comparando com o lado esquerdo aqui. Veja aqui um volumoso aumento de volume do músculo psoas. Compare com o lado esquerdo. Volumoso aumento de volume com múltiplas áreas hipodensas no seu interior, que são áreas de coleção de abscesso. Aqui o músculo ilíaco, aqui o músculo psoas, muito aumentado com essas coleções hipodensas que não realçam. Descendo mais, a gente vê aqui o músculo psoas de um lado, aqui do outro normal, aqui com coleções líquidas. Então o que acontece é um abscesso volumoso do músculo psoas. Esse abscesso ele pode ser primário, o paciente faz, por exemplo, uma estafilococcía ou uma septicemia e a bactéria se instala no músculo psoas e desenvolve, prolifera, cria-se um abscesso. Ou ele pode ser secundário, por exemplo, a pielonefrite, secundário a colite, secundário a lesões
da porção retroperitoneal do cólon, que acaba infectando secundariamente o ilho-psoas. Em pacientes idosos, isso é relativamente frequente, por exemplo, com diverticulites. Em pacientes jovens, a doença de Crohn é uma possibilidade, porque ela pode fazer fístula para o psoas e fazer abscesso do psoas. Mas existem alguns pacientes que você não identifica a causa da psoite e do abscesso do músculo psoas. Aqui temos a reconstrução MPR no plano coronal. Você vê o músculo psoas à esquerda normal, veja só, e compare com o músculo psoas à direita. Veja que ele está espessado, contendo essas coleções líquidas no seu interior. Então, aí um grande abscesso de músculo psoas à direita. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.